Existe uma corrida silenciosa acontecendo neste exato momento. Uma corrida onde cada segundo perdido pode significar a diferença entre liderar ou assistir de caos. E no centro dessa batalha está uma pergunta que mantém engenheiros da NASA acordados à noite. Como voltamos à Lua? Mais rápido? A SpaceX afirma ter uma resposta, mas os detalhes, envoltos em sigilo. O que sabemos é que algo grande está sendo arquitetado nos bastidores. Então hoje vamos fazer o que fazemos de melhor: mergulhar fundo nas possibilidades, conectar os pontos e revelar o que essa solução genial pode realmente ser. Há poucas semanas, um porta-voz da NASA deixou escapar algo fascinante. A agência está avaliando propostas tanto da SpaceX quanto da Blue Origin para acelerar a produção dos sistemas de pouso lunar. E mais, após o período de análise interna, uma consulta será aberta para toda a indústria aeroespacial. Um comitê de especialistas está sendo montado com uma missão clara: definir o melhor caminho para vencer a segunda corrida espacial, diante de ameaças reais à paz e à transparência na superfície lunar. A SpaceX, por sua vez, revelou à NASA que está propondo uma arquitetura de missão simplificada. Uma forma mais direta, mais rápida e, segundo a empresa, mais segura de levar astronautas de volta ao solo lunar. Isso veio logo após críticas pesadas sobre os atrasos do programa Artemis. Em um comunicado oficial, a companhia de Elon Musk declarou: "Estamos formalmente avaliando uma arquitetura de missão simplificada e um novo conceito de operações que acreditamos resultarão em um retorno mais rápido à Lua, ao mesmo tempo em que aumentamos a segurança da tripulação." Mas para entender onde a SpaceX quer chegar, precisamos primeiro olhar para onde estamos. Qual é o plano atual? E por que ele precisa ser simplificado? Sob a arquitetura Artemis, tudo começa com o lançamento de uma Starship lunar para a órbita baixa da Terra. Até aí, tudo bem. Mas é aí que a complexidade explode. Várias Starships tanque precisam subir, uma após a outra, para reabastecer a nave lunar. Apenas depois de totalmente reabastecida, a Starship acende seus motores novamente e parte em direção ao ponto de transferência Terra-Lua, onde a gravidade da Lua assume o controle. Em seguida, a Starship entra em uma órbita chamada halo quase retilínea, ao redor da Lua. Basicamente, uma órbita estável, onde ela pode ficar esperando. Enquanto isso, a NASA lança o foguete SLS carregando a cápsula Orion com 4 astronautas a bordo. Orion viaja até a Lua, entra na mesma órbita que a Starship e as duas naves se acoplam. 2 astronautas entram na Starship, descem até a Lua, fazem a missão e depois voltam para a órbita para se juntar a Orion. Quando todos estão de volta, a Orion liga os motores e parte para casa, deixando para trás uma Starship vazia, flutuando sozinha naquela órbita distante. Pensa bem, quantos passos foram esses? Quantas variáveis? Quantos pontos de falha? É coisa demais. E honestamente, é surpreendente que tenha demorado tanto para a NASA pedir uma arquitetura mais simples. Elon Musk já declarou publicamente que a Starship vai acabar fazendo a missão inteira sozinha. Isso pode significar que a SpaceX está considerando assumir todo o processo de pouso lunar apenas com a Starship. Sem Orion, sem SLS, apenas Starship. Mas vamos ser realistas, isso é um desafio gigantesco. Seria um salto enorme para a Starship amadurecer rápido o suficiente para conduzir uma missão lunar completa sozinha em tão pouco tempo. Então, no curto prazo, talvez a jogada mais inteligente seja trazer outro veículo da SpaceX para a equação. Algo como a Crew Dragon. Claro, viajar além da órbita baixa da Terra exigiria melhorias sérias, mas totalmente viáveis na Crew Dragon. A arquitetura de voo espacial se resume, no final das contas, a custo energético. Ou o que os engenheiros chamam de Delta-V. Se estamos falando de uma missão que não depende do SLS ou da Orion, então precisamos de uma nave que consiga fazer tudo o que esses veículos fazem atualmente. Primeiro, ela precisa de Delta-V suficiente para entrar e sair da órbita lunar. Depois, precisa sobreviver à reentrada vinda da Lua
e isso não é brincadeira. A velocidade de retorno lunar gera mais do que o dobro da energia de uma reentrada vinda da órbita baixa da Terra. Isso significa que o escudo térmico da nave precisa ser extremamente robusto. Provavelmente seria necessário atualizar, ou até substituir, o atual escudo térmico Pica-X da Crew Dragon para suportar essas condições extremas. Depois, tem a questão do suporte de vida. A nave precisaria manter astronautas vivos e confortáveis durante toda a viagem. Alguns relatórios sugerem que a Dragon pode sustentar uma tripulação por cerca de 7 a 10 dias, o que pode não ser suficiente para uma missão lunar completa. Para comparação, a Apollo era certificada para 14 dias, a Orion para 21, e a maioria das missões Apollo durou entre 8 e 12 dias e meio. Tecnicamente, a Dragon poderia conseguir, mas haveria muito pouca margem para erro. Para funcionar, o suporte de vida e os consumíveis, oxigênio, água, removedores de CO2, precisariam ser ampliados. Isso, claro, significa peso extra e menos espaço interno disponível. O volume interno da Dragon é de cerca de 9,3 metros cúbicos, menor que os 20 da Orion, mas maior que os 6,2 da Apollo. Seria apertado, mas ainda viável para uma missão lunar curta. Então, no geral, se a SpaceX conseguir resolver o desafio do Delta-V e aumentar a resistência do suporte de vida da Dragon, a Crew Dragon poderia realmente ser uma opção viável de curto prazo para levar astronautas à Lua. E como isso funcionaria na prática? Imagine o seguinte: lançamos uma Crew Dragon para a órbita, depois a encaixamos dentro da Starship lunar ou a acoplamos na frente. Uma vez que a Starship chega à órbita lunar, ela libera a Dragon. Após a expedição na superfície, a tripulação entra na Dragon para a viagem de volta para casa. Essa configuração tem uma grande vantagem. A Dragon só precisa de Delta-V suficiente para sair da órbita lunar, e seu sistema de suporte de vida só precisa durar até a Terra. Se os motores de aborto Super Draco pudessem ser reaproveitados para isso, a versão atual da Crew Dragon poderia realmente ser capaz de fazer o trabalho com modificações mínimas. Claro, a própria Starship precisaria de alguns ajustes também, seja para carregar a Dragon internamente ou para lidar com o estresse estrutural de tê-la montada no nariz durante o lançamento e o voo. Outra abordagem simples seria começar lançando a tripulação a bordo da Crew Dragon, como fazemos agora. Uma vez na órbita baixa da Terra, os astronautas poderiam transferir da Dragon para a versão de pouso lunar da Starship. E a partir daí, por que não ir até o fim com a Starship? Ela já está indo para onde você precisa ir. De lá, a Starship seguiria direto para a superfície lunar, pulando toda a configuração atual do Artemis, que envolve encontros com estações espaciais ou acoplamento em órbita halo quase retilínea. Após completar a missão na superfície, a Starship subiria para uma órbita lunar relativamente baixa, o que poderia reduzir o número de voos de reabastecimento no espaço e liberar outras Starships para missões práticas, como lançar satélites Starlink ou outras cargas. Na órbita lunar, a Starship acoplaria com um veículo de retorno, uma Crew Dragon modificada, que foi lançada anteriormente em um Falcon Heavy. E como esse lançamento do Falcon Heavy seria não tripulado, ele não precisaria ser certificado para humanos, nem equipado com um sistema de aborto de lançamento. O Falcon Heavy tem desempenho de sobra para empurrar a Dragon em uma trajetória de injeção translunar. E os propulsores hipergólicos a bordo da Dragon, como o Super Draco em seu tronco, poderiam lidar com as manobras restantes, circularizar na órbita lunar baixa, acoplar com a Starship e então realizar a queima de injeção transterra para a viagem de volta. Nesse plano, o suporte de vida só precisa manter 2 astronautas vivos por alguns dias, bem dentro das capacidades da Dragon. De qualquer forma, é uma abordagem direta e econômica que se apoia em hardware que a SpaceX já tem ou está perto de ter, enquanto elimina boa parte da complexidade da arquitetura Artemis atual da NASA. Agora,
E se Elon realmente quiser usar apenas a Starship para a missão lunar? Sem Dragon, sem Orion, sem SLS. Isso pode realmente ser feito? Bem, se o objetivo é confiar apenas na Starship, a grande pergunta é: a Starship lunar pode voltar até a Terra por conta própria? Infelizmente, existem dois obstáculos enormes. Primeiro, a versão lunar da Starship não tem delta-V suficiente, a energia necessária para escapar da órbita lunar e retornar à Terra. E mesmo que tivesse, há outro problema gigante. Ela não tem escudo térmico nem aletas de controle, o que significa que não poderia sobreviver à reentrada na atmosfera da Terra. Isso é um impeditivo total. Mas pode haver uma solução alternativa. Poderíamos enviar uma Starship regular, totalmente equipada com escudo térmico, que foi abastecida o suficiente para entrar em órbita lunar, pegar os astronautas e então trazê-los de volta para casa e pousar com segurança na Terra. Isso supõe, é claro, que o escudo térmico da Starship possa realmente suportar as velocidades de retorno lunar, que são muito mais altas do que as de retorno da órbita baixa da Terra. Se puder, então o conceito é bastante direto. O problema, porém, é que esse plano ainda exige uma nova Starship lunar para cada missão. A boa notícia é que ele usa a Starship praticamente como ela é, sem redesenhos radicais. Mas isso significa que os astronautas teriam que lançar e reentrar dentro da própria Starship, o que adiciona seus próprios riscos e desafios. Olhando mais à frente, uma vez que a Starship alcance a versão 4 ou além, com motores poderosos o suficiente para entregar mais de 3 vezes o empuxo do antigo Saturno V, então uma missão lunar totalmente independente da Starship poderia absolutamente ser possível. Pode levar apenas algumas paradas de reabastecimento no espaço para realizá-la. Mas isso é o futuro. Por enquanto, ainda é cedo demais para a Starship conduzir toda a viagem lunar sozinha. Até agora, falamos muito sobre a SpaceX e seus planos de missão lunar simplificada. Mas e a Blue Origin? Eu mencionei que eles também têm um plano, certo? A Blue Origin tem desenvolvido um módulo de pouso lunar para a NASA e já recebeu cerca de $835 milhões da agência desde que seu contrato começou em 2023. Eles estão atualmente trabalhando no Blue Moon Mark II, um módulo muito maior projetado para levar astronautas até a superfície lunar. Realisticamente, porém, isso não estará pronto até algum momento da década de 2030. Como a Starship da SpaceX, o Mark II precisará de múltiplos lançamentos de reabastecimento para completar uma missão. Como parte deste contrato, a Blue Origin também tem trabalhado de perto com a NASA na cabine de tripulação para o Mark II. Mas antes disso entrar em operação, eles têm outra nave que está muito mais perto do lançamento, o Blue Moon Mark I. Esta primeira versão, o Mark I, está programada para uma missão Pathfinder no início de 2026. E quando pousar, se tornará o maior veículo já a tocar a superfície da Lua. No entanto, ele não foi projetado para humanos. É estritamente um módulo de carga. A grande vantagem é que ele não requer nenhum reabastecimento no espaço, o que simplifica bastante as operações. A desvantagem, é claro, é que ele não pode transportar astronautas. Pelo menos não ainda. Para tornar o Mark I capaz de missões humanas, ele precisaria de algumas modificações bastante importantes, principalmente em torno de suporte de vida e acomodações para a tripulação. Dito isso, poderia ser possível. O Blue Moon Mark I é na verdade maior que o módulo lunar Apollo. Então, desde que tivesse um sistema de suporte de vida adequado, ele poderia teoricamente lidar com um pouso tripulado tão bem quanto a Apollo fez. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Ao contrário da Apollo, que não precisava fazer encontros em órbita halo quase retilínea, o sistema de pouso humano da Blue Origin terá que fazer isso, e isso queima muito combustível e delta-V. Então, como fazemos isso funcionar? A Blue Origin ainda não compartilhou detalhes exatos da missão, mas eles ainda estão arquitetando o plano. É possível, semelhante a como a SpaceX pode precisar de múltiplas Starships para apoiar uma missão lunar,
que a Blue Origin possa usar múltiplos módulos Mark I, um ou mais para transportar tripulação até a superfície lunar e outros para ajudá-los a voltar à órbita lunar para encontrar a Orion para a viagem de volta. Então quem chegará à Lua primeiro? SpaceX ou Blue Origin? Para ser brutalmente honesto, se a Blue Origin conseguir adaptar e certificar com sucesso seu módulo Blue Moon para humanos, eles podem tecnicamente chegar lá primeiro. Sua parceria com a NASA sob o programa Artemis lhes dá uma chance real, especialmente se conseguirem agilizar o desenvolvimento e os testes. No entanto, ser o primeiro não é tudo. Sustentabilidade e escalabilidade importam muito mais no longo prazo. A Starship da SpaceX, apesar de enfrentar inúmeros obstáculos de engenharia e regulatórios, foi construída para uma visão muito maior. Seu design totalmente reutilizável, capacidade de carga massiva e sistema integrado de reabastecimento lhe dão uma vantagem logística que nenhuma outra espaçonave atualmente iguala. Enquanto a abordagem da Blue Origin é mais incremental e cautelosa, a SpaceX está buscando uma mudança de paradigma, transformando missões lunares de eventos raros e únicos em operações regulares e econômicas. Se a NASA está realmente séria sobre estabelecer uma presença lunar de longo prazo, uma base, um centro de pesquisa ou até mesmo um trampolim para Marte, a Starship representa a opção mais prática e poderosa. A capacidade de levar não só astronautas, mas também habitats, veículos e toneladas de carga numa única viagem. Pode mudar para sempre a forma como a gente vive e explora além da Terra. O tempo está passando. A nova corrida espacial já começou. Só que agora, não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem consegue ficar.